Olá, professora. Vou falar um pouco sobre a literatura portuguesa e vou fazer um breve resumo sobre os períodos da literatura ali. Primeiramente, na Idade Média, Portugal desenvolveu uma tradição literária em língua galego-portuguesa. Um dos mais importantes poemas desse período é o Cantar de Milcide, ou Cantiga de Amigo, que eram composições poéticas líricas. Um dos nomes mais importantes e proeminentes dessa época é o do trovador Dom Dinis, o rei e poeta que promoveu desenvolvimento cultural em Portugal. O Renascimento ele trouxe uma onda de pensamento e cultura para Portugal. Neste período destacaram-se escritores como Luís de Camões, o autor de Os Lusíadas, uma das maiores epopeias da literatura ocidental, que celebra as viagens marítimas dos navegadores portugueses e exalta a história e conquistas do país. Já no século XVI, a literatura portuguesa foi influenciada pelo classicismo, com obras como Amadís de Gaula, de Vasco de Lobeira, que é considerado o precursor do romance de cavalaria. No século XVII, o barroco ele trouxe uma estética ornamentada à literatura portuguesa. Bento de Jesus de Caraça foi um importante autor desse período. No século XVIII, a literatura portuguesa passou pelo movimento literário conhecido como arcadismo, destacando os escritores Bocage e Cláudio Manuel de Costa. No século XV, no século XIX, o romantismo teve um grande impacto na literatura portuguesa com autores como Almeida Garrett e Alexandre Herculano. Também foi importante o movimento literário denominado Ulisses, liderado por Antero de Quental e Teófilo Braga. Me desculpe se esse nome aqui eu não consigo falar mesmo, não sai, eu não sei a pronúncia certa. Já no final do século XIX e no início do século XX, o realismo e o naturalismo tiveram influência na literatura portuguesa. Autores como Essa de Queiroz e Camilo Castelo Branco são exemplos proeminentes dessa época. No início do século XX, Portugal foi o palco do movimento modernista, como destaque para Fernando Pessoa, um dos mais importantes poetas e escritores da língua portuguesa, e sua figura heteromina Álvaro de Campos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis. Após a Segunda Guerra Mundial, o neorrealismo ganhou força em Portugal, com autores como Alves Redol e Fernando Namora. E a literatura portuguesa contemporânea continua a ser diversificada e vibrante, com escritores como José Saramago, Antônio Lobo Antunes, Mia Couto e muitos outros que conquistaram reconhecimento internacional. É isso. Obrigado.